Você sente que está sempre tentando fazer mais, ser mais, provar que é suficiente. Já sentiu que, mesmo quando dá o seu melhor, parece que nunca é o bastante? Essa cobrança silenciosa, essa necessidade de aprovação, vai minando sua alegria, sua identidade, sua fé. Mas e se eu te dissesse que essa angústia não é só emocional? É espiritual? E que, talvez, o que você está chamando de fracasso seja, na verdade, um chamado de Deus para curar o seu eu mais profundo. Vivemos em um mundo onde a aceitação virou moeda. Likes, curtidas, elogios, conquistas, tudo isso se tornou a forma de medir valor pessoal. E é nesse ambiente que muita gente desenvolve uma ferida invisível. A síndrome da performance espiritual e emocional. Você se sente bem quando é elogiado, mas despenca quando é criticado. Sente-se forte quando acerta, mas perdido quando falha. Isso não é apenas um traço da sua personalidade. É um alerta de que sua identidade está se sustentando em alicerces frágeis. A Bíblia é clara. Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Paulo nos lembra que há uma diferença entre viver para agradar o mundo e viver como alguém que já é aprovado por Deus. E é exatamente aqui que a cura começa. Você não precisa se provar porque Deus já te aprovou. Antes de você nascer, Ele já te amava. Jeremias capítulo 1 versículo 5. Antes de você fazer qualquer coisa certa, ou errada, Ele já tinha derramado sobre você o amor dele. Isso significa que seu valor não está nas suas conquistas, mas na cruz. A cruz foi o selo da sua identidade. Foi lá que Deus disse: eu escolho você. Quando você entende isso, sua alma começa a descansar. Você não precisa mais se desesperar por atenção. Você não precisa mais correr atrás de quem não te vê. Você não precisa mais se comparar, nem se sobrecarregar. Sua confiança não vem do que dizem sobre você, mas do que Deus já declarou. Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mateus capítulo 3 versículo 17. E sabe o que isso muda na prática? Tudo. Você começa a viver com leveza, mesmo diante das críticas. Você se levanta mais rápido após um erro. Você ama com liberdade, sem medo de rejeição. Porque, no fundo, já não depende mais da opinião alheia para se sentir amado. Você já é aceito pelo Pai. Essa cura interior não acontece da noite para o dia. Ela é um processo. Mas começa agora, quando você escolhe parar de buscar fora o que Deus já plantou dentro. A aprovação que você procura já foi dada. Está escrita na cruz. Está selada pelo sangue. E ninguém pode tirá-la de você. Você já parou para pensar de onde vem o medo que te paralisa? Não estou falando daquele medo natural de algo real e imediato. Falo daquele medo silencioso que vive dentro. O medo de não ser suficiente. O medo de falhar, o medo de ser rejeitado, abandonado, esquecido. E se eu te dissesse que esse medo não é só uma emoção, mas um sintoma? Um sintoma de que, em algum lugar dentro de você, uma mentira foi plantada, e você acreditou nela. No tópico anterior, falamos sobre como a busca por aprovação externa nos afasta da verdadeira identidade. E é exatamente nessa lacuna, nesse vazio onde a verdade foi sufocada, que o medo ganha força. O medo se alimenta de mentiras. Ele só cresce quando você começa a crer que é fraco, incapaz, indigno, sozinho. Mas a palavra de Deus é clara. Deus não nos deu um espírito de medo. Isso significa que, se o medo te domina, ele não veio de Deus. E tudo que não vem de Deus precisa ser confrontado com a verdade de Deus. O medo não é apenas um sentimento. Muitas vezes, ele é uma voz. Uma voz que diz: você não vai conseguir. Uma voz que sussurra: você nunca vai ser amado de verdade. Essa voz é uma mentira espiritual, que tenta desconfigurar a sua identidade em Cristo. E quando você crê nessa mentira, ela começa a governar suas decisões, seus relacionamentos, sua fé. Por isso, para ser curado do medo, você precisa primeiro identificar qual mentira está alimentando ele. E então, substituí-la pela verdade de Deus. A verdade é que você é amado,
Romanos capítulo 8 versículo 38 e 39. A verdade é que você é forte em Cristo. Filipenses capítulo 4 versículo 13. A verdade é que você não está só. Isaías capítulo 41 versículo 10. A verdade é que você foi chamado e capacitado. Efésios capítulo 2 versículo 10. O medo começa a perder força quando a verdade começa a habitar seu coração. Não apenas como informação, mas como convicção. Não basta saber o versículo. Você precisa crer nele como algo pessoal. Precisa declarar em voz alta, em oração, em lágrimas: essa mentira não me define. Deus me define. Quando o medo te visitar, você não vai enfrentá-lo com frases prontas, mas com identidade. Você vai lembrar que é filho. E filho amado não precisa temer, porque sabe que há um pai que cuida, guarda e sustenta. Lembre-se, o medo não é você. O medo é o que foi plantado em você por experiências, traumas ou palavras erradas. Mas agora Deus está replantando a verdade. Ele está arrancando as raízes do engano para colocar raízes de amor, poder e equilíbrio. A libertação começa quando você para de se esconder do medo e começa a enfrentá-lo com a luz da palavra. Acredite, você não está quebrado, você está sendo restaurado. E o próximo passo dessa jornada é justamente o que vamos ver agora. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, um vaso trincado, carregando marcas que os outros não veem, fragmentos de histórias mal resolvidas, traumas que você evita revisitar, e aquela sensação de que algo dentro de você se perdeu pelo caminho. É como se você tivesse se quebrado por dentro, e agora vive tentando juntar os pedaços sozinho. Mas e se eu te dissesse que você não está quebrado? Que, na verdade, Deus está te restaurando com amor, e que esse processo doloroso é parte da cura. Desenvolvimento. Nos tópicos anteriores, falamos sobre identidade e medo, e como mentiras emocionais podem nos afastar da verdade sobre quem somos em Deus. Agora, é preciso entender algo profundo. Deus não te vê como alguém irremediavelmente danificado. Ele te vê como barro nas mãos do oleiro. E se há algo que o oleiro faz com maestria, é transformar ruínas em beleza. Em Jeremias capítulo 18, vemos Deus levando o profeta até a casa do oleiro para uma lição visual. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro, mas ele não jogou fora. Ele refez o vaso, moldando algo novo. Essa é a imagem perfeita da graça restauradora de Deus. Ele não nos descarta. Ele nos reconstrói. Talvez você esteja num momento em que tudo parece desmoronar. Sua fé está fragilizada, suas emoções bagunçadas, sua esperança quase se apagando. Mas o que parece um fim pode ser, na verdade, o reinício. Quando Deus permite que algumas estruturas caiam, é porque Ele vai edificar algo mais sólido no lugar. Você não está quebrado. Você está em reforma. Você não está fracassando. Você está sendo refeito. E nesse processo, é normal sentir dor. Afinal, reconstruir exige derrubar paredes, remover o que está podre, tratar rachaduras. Mas é exatamente esse cuidado que revela o quanto Deus se importa com você. Ele está indo fundo porque te ama. Ele está expondo o que estava escondido não para te envergonhar, mas para te libertar. Muitas vezes, você se cobra por não estar bem, por não ter superado ainda, por ainda sentir medo, tristeza ou insegurança. Mas o Espírito Santo não trabalha com pressa. Ele trabalha com profundidade. E, enquanto você se culpa por não estar pronto, Deus está sorrindo dizendo: calma, eu ainda estou moldando você. A restauração é um processo que acontece de dentro para fora. Você pode não ver os resultados por fora ainda, mas algo já está sendo alinhado por dentro. Um novo você está sendo formado, mais firme, mais livre, mais curado. E, acredite,
Esse novo você vai carregar cicatrizes, sim, mas como prova do cuidado do Pai. Cicatrizes que contam histórias de superação e graça. Então, hoje, pare de se ver como um caso perdido. Você é um vaso precioso nas mãos de um Deus que não erra. E se Ele está te refazendo, é porque há propósito nisso. O que vem depois da restauração será maior, mais bonito e mais forte do que tudo que você já viveu. E no próximo passo dessa jornada, vamos entender por que é justamente na sua fraqueza que Deus mais se revela. Quantas vezes você já pensou: se eu fosse mais forte, eu conseguiria? Ou, se eu não fosse tão frágil, Deus poderia me usar? Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, cansado, vulnerável, sentindo-se pequeno demais para os desafios que te cercam. Mas e se eu te dissesse que essa fraqueza, essa sensação de limite, não é o seu fim, mas o lugar exato onde Deus mais deseja se manifestar? Desenvolvimento. No tópico anterior, falamos sobre restauração. Agora, entramos numa revelação ainda mais profunda. Deus não espera que você seja forte para te usar. Ele escolhe justamente sua fraqueza para revelar o poder dele. Paulo, um dos maiores apóstolos da história, orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho da carne, algo que o incomodava profundamente. Mas Deus respondeu com algo surpreendente: minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9. Essa resposta muda tudo, porque nos ensina que Deus não está esperando que você se conserte para se aproximar. Ele quer se aproximar agora, no meio da sua dor, da sua limitação, da sua fraqueza. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Aqui embaixo, ser fraco é sinônimo de fracasso. Lá em cima, ser fraco é condição para receber o poder. Deus não trabalha com aparências. Ele trabalha com corações quebrantados. E corações assim são mais receptivos à presença, à dependência, à graça. O que você vê como falha, Deus vê como solo fértil. O que você tenta esconder dos outros, Deus quer usar como ponte para alcançar mais pessoas. Seu choro, sua dúvida, sua luta, tudo isso, quando entregue a Deus, se transforma em canal de glória. É por isso que Paulo diz que se glória nas fraquezas. Ele entendeu que o ponto frágil da alma é o lugar mais acessível para a mão de Deus agir. E quando o poder de Cristo repousa sobre nós, algo muda. Não é que deixamos de sentir dor, é que ela já não nos define mais. Não é que não há mais batalhas, é que agora lutamos com consciência de que não estamos sós. Essa consciência tira um peso enorme dos ombros. Você não precisa mais fingir que está bem o tempo todo. Não precisa mais disfarçar a fraqueza com força artificial. Pode ser real diante de Deus. Pode confessar: Pai, eu não consigo sozinho. E ouvir Ele responder: eu nunca quis que você conseguisse sozinho. Essa é a beleza da fraqueza. Ela nos aproxima de Deus. E, por mais dolorosa que seja, ela tem um propósito. Deus quer que você entenda que não é a sua força que te sustenta, é a graça dele. E essa graça é constante, suficiente e poderosa. Então, ao invés de fugir das suas limitações, entregue-as. Ore com sinceridade. Diga: Senhor, aqui está a minha dor, o meu medo, a minha fragilidade. Habita nesse lugar. Usa isso para revelar o teu poder. E, no próximo passo dessa jornada, vamos falar sobre algo que sabota essa verdade dentro de nós: a comparação. Porque enquanto Deus quer agir através da sua fraqueza, muitas vezes você se sente menor, porque está se comparando com alguém que não vive o seu processo. Quantas vezes você já se sentiu atrasado? Como se todo mundo estivesse indo bem, menos você. Como se as promessas de Deus estivessem se cumprindo na vida de todo mundo, menos na sua.
E aí vem aquela voz sutil: você não está orando o suficiente. Ou, você não é tão forte quanto fulano. E, sem perceber, você começa a comparar sua dor com a força dos outros, sua fraqueza com a performance alheia. Só que o problema disso é que a comparação não apenas frustra, ela paralisa a cura. Nos últimos tópicos, entendemos que Deus se manifesta na fraqueza, que Ele restaura vasos quebrados, e que a identidade precisa ser construída sobre a verdade e não sobre medo. Mas há um sabotador silencioso nesse processo: a comparação. A comparação é como um veneno emocional. Aos poucos, ela distorce sua percepção da vida e rouba a beleza do seu próprio processo. Quando você se compara com o outro, você passa a enxergar a sua vida como um erro de cálculo, como se estivesse sempre atrasado, sempre insuficiente. Mas o que você talvez não perceba é que a comparação te impede de enxergar o que Deus já está fazendo em você. Você vê a colheita do outro, mas não conhece a semeadura. Você vê a força que alguém exibe hoje, mas não conhece os desertos que ele enfrentou ontem. Você vê o milagre, mas não sabe das madrugadas de lágrimas que o antecederam. E enquanto você se distrai olhando para fora, sua cura interior fica estagnada. Porque ao invés de se voltar para Deus em oração, você se volta contra si mesmo em crítica. Começa a exigir de si o que nem foi colocado no seu caminho. Começa a tentar andar no ritmo dos outros, quando, na verdade, Deus está te chamando para andar no tempo dele. Em Gálatas capítulo 6 versículo 4, Paulo nos orienta a examinar os próprios atos, sem nos comparar com ninguém. Isso é libertador. Porque Deus não está esperando que você seja uma cópia de alguém. Ele está curando você para que você seja você, do jeito que Ele te formou, com a missão que Ele mesmo escreveu para sua vida. Quando você começa a se comparar, inconscientemente começa a desejar viver a história de outra pessoa. E isso é como dizer para Deus que o plano dele para você não é bom o bastante. Mas quando você entrega a comparação, algo muda por dentro. Você começa a se alegrar com o progresso do outro sem se diminuir, começa a honrar seu tempo sem culpa, começa a confiar que, no relógio de Deus, nada está atrasado. Lembre-se, Deus não tem um molde padrão de bênção. Ele trata cada filho de forma única. E o processo pelo qual Ele está te levando é perfeito para o propósito que Ele tem reservado só para você. Então, ao invés de se comparar, celebre. Ao invés de se criticar, abrace sua jornada. Ao invés de duvidar, confie. Deus não está demorando. Ele está caprichando. E no próximo passo da nossa jornada, vamos entender como o silêncio de Deus, muitas vezes mal interpretado, pode ser na verdade um convite para escutar com o coração. Você já orou com o coração rasgado, mas não ouviu resposta. Já clamou em lágrimas, esperando um sinal, uma direção. E tudo o que veio foi o silêncio. Esse silêncio pode doer mais que a resposta errada. Ele nos faz questionar: será que Deus me esqueceu? Ou pior, será que Ele está me punindo? Mas e se o silêncio de Deus não for ausência, mas presença em outra frequência? Desenvolvimento. No último tópico, falamos sobre como a comparação sabota nossa cura interior. E uma das maiores causas dessa comparação é a falsa percepção de que Deus está respondendo os outros e te ignorando. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muitas vezes, Ele se cala não para te deixar sozinho, mas para te ensinar a ouvir de um jeito novo. Salmos 46 verso 10 nos convida a algo contraintuitivo: aquietar. Num mundo barulhento, onde tudo grita, expectativas, redes sociais, julgamentos internos, Deus sussurra. E, para ouvi-lo, é preciso silenciar o exterior, mas também o interior. Aquietar-se não é passividade. É posicionamento espiritual. É sair da ansiedade do porquê ainda não.
e entrar na confiança do Ele sabe o tempo. É perceber que, no silêncio, Deus está refinando sua escuta, seu discernimento, sua dependência. Quando tudo se cala, até a sua alma se revela. O silêncio expõe os ruídos internos que você vinha ignorando. Inseguranças, crenças erradas, expectativas humanas. Talvez seja justamente nesse silêncio que Deus está revelando o quanto você ainda busca controle. Ou o quanto sua fé ainda depende de confirmações externas. Talvez Ele esteja dizendo: eu não vou te responder do jeito que você quer, mas vou te ensinar a confiar de um jeito que você nunca viveu. É no silêncio que a fé amadurece. É no silêncio que a raiz se aprofunda. É no silêncio que você aprende a escutar não com os ouvidos, mas com o espírito. Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias em silêncio antes de receber as tábuas da lei. Jesus passou 40 dias no deserto, sem aplausos, sem plateia, sem milagres, antes de começar seu ministério. O silêncio precede algo grande. Mas só quem permanece nele com fé é capaz de discernir isso. Por isso, se hoje você sente que Deus está em silêncio, não corra. Fique. Respire. Ore mesmo sem sentir nada. Leia a palavra mesmo sem revelações imediatas. Continue. Porque, muitas vezes, o que parece ser um tempo perdido é, na verdade, o tempo mais fértil da sua alma. Deus está plantando algo em você. E sementes não fazem barulho enquanto crescem. Elas apenas crescem, em silêncio, no escuro, na espera. E quando finalmente florescem, a beleza faz sentido. A voz de Deus se tornará clara, mas não do lado de fora, dentro de você. E é exatamente a partir desse silêncio transformador que vamos caminhar para uma verdade ainda mais poderosa. Você é amado antes de fazer qualquer coisa. Não precisa conquistar o amor de Deus, ele já é seu. A gente aprende desde cedo que precisa merecer, nota boa para ganhar elogio, comportamento certo para receber carinho, resultados para ser visto. E, sem perceber, levamos esse mesmo padrão para nossa vida espiritual. Começamos a achar que Deus só nos ama quando acertamos, quando oramos certo, quando estamos fortes. Mas e se eu te dissesse que Deus já te ama antes de qualquer acerto? Que o amor dele não depende do que você faz, mas flui simplesmente porque você é dele. Desenvolvimento. Até aqui, você foi sendo desconstruído por dentro. Mentiras sobre identidade, a força ilusória da comparação, o medo, a fraqueza, o silêncio. Mas agora, Deus quer reconstruir um novo alicerce, o amor incondicional. Romanos capítulo 5 versículo 8 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele não esperou você mudar. Ele não te amou porque você se tornou alguém melhor. Ele te amou antes. E esse é o escândalo da graça. Ela alcança quem ainda está bagunçado, sujo, confuso. Sabe o que isso muda? Tudo. Muda a forma como você ora. Agora, não é mais para tentar merecer. É para se conectar. Muda a forma como você se olha. Você não é mais o resultado dos seus erros, mas o reflexo do amor de um pai. Muda a forma como você lida com a culpa. Porque se Deus te ama antes de tudo, não há queda que Ele não esteja disposto a perdoar e restaurar. E quando você entende que é amado sem fazer nada para merecer, algo se cura dentro de você. A ansiedade de ter que ser o suficiente perde força. A comparação perde sentido. O medo perde voz. Porque agora você se move a partir do amor, e não mais em busca dele. É como Jesus no batismo. Antes de curar alguém, antes de pregar, antes de fazer milagres, o céu se abriu e Deus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 3 versículo 17. O Pai declarou amor antes da missão. Porque a missão não era o caminho para ser amado, era a consequência de já ser amado.
E o mesmo vale para você. Você não precisa correr para agradar a Deus, Ele já se agrada de você porque você é filho. Você não precisa esconder suas falhas, o amor dele é maior que seus tropeços. Você não precisa conquistar a presença, ela já te foi prometida. Deus te vê como um pai vê um bebê nos braços. Indefeso, imperfeito, mas absolutamente amado. E quando você vive a partir desse lugar de amor, sua fé muda. Você obedece não por medo, mas por relacionamento. Você serve não por obrigação, mas por gratidão. Você se entrega, porque sabe que já está seguro. Esse amor é o ponto de partida. É ele que cura a identidade, liberta do medo, fortalece na fraqueza, sustenta no silêncio e destrói a comparação. E agora, com o coração mais estável nesse amor, é hora de ir ainda mais fundo. Entender que aquilo que você acredita sobre si mesmo precisa ser transformado pela verdade de Deus. O que você acredita sobre si mesmo quando ninguém está olhando? Quando tudo dá errado, o que sua mente te diz? Talvez frases como "eu sou um fardo", "eu sempre estrago tudo", "nada dá certo pra mim" já tenham virado um eco dentro de você. Mas e se eu te dissesse que essas frases não são só pensamentos, são prisões? E que o maior campo de batalha da sua cura não está fora, mas dentro da sua mente? No tópico anterior, falamos sobre o amor incondicional de Deus. Um amor que vem antes de qualquer ação sua. Mas há algo que pode te impedir de viver esse amor com liberdade. As crenças distorcidas que você carrega sobre si mesmo. Aquilo que você acredita no fundo da alma molda como você se enxerga, como enxerga Deus e como lida com os outros. Provérbios capítulo 23 versículo 7 é direto. Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, os pensamentos que você alimenta determinam a forma como você vive. Se você acredita que é um erro, vai viver se sabotando. Se acredita que não é digno de amor, vai rejeitar o amor que recebe. Se pensa que é invisível, vai começar a se esconder, mesmo sem perceber. Essas crenças não surgem do nada. Elas são formadas por traumas, palavras duras que você ouviu, rejeições que marcaram, comparações injustas. Aos poucos, você aceita essas vozes como verdade. E quando Deus te chama de filho amado, você até ouve, mas não acredita. Porque a mentira já criou raízes. Mas hoje, Deus quer arrancar essas raízes. Quer curar a forma como você se vê. Quer colocar a verdade dele no lugar dessas distorções. E qual é essa verdade? Que você é nova criação. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Que você é precioso aos olhos de Deus. Isaías capítulo 43 versículo 4. Que você é obra-prima do Criador. Efésios capítulo 2 versículo 10. Que você tem valor eterno, não momentâneo. Mas isso exige um confronto interno. Você precisa começar a perceber quando a mentira aparece e combatê-la com a palavra. Precisa fazer da Bíblia o espelho que molda sua identidade, e não as experiências dolorosas do passado. Pode parecer difícil no começo, e é, porque você está reprogramando uma mente que foi ferida. Mas essa renovação é parte do processo de cura que o Espírito Santo quer fazer em você. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Cura emocional é também uma renovação mental. Comece com passos simples. Quando se perceber se acusando, pare e ore. Quando pensar que é um fardo, declare: "Eu sou filho amado". Quando quiser se esconder, lembre-se: Deus me vê e me escolheu. Essa é uma jornada diária, mas poderosa. Porque à medida que a sua mente se alinha com a verdade de Deus, seu coração se fortalece, suas decisões mudam, sua fé floresce. Você deixa de viver pela dor e começa a viver pelo propósito.
E é exatamente isso que nos leva ao próximo passo. Compreender que a autoconfiança verdadeira não nasce do ego, nasce da presença de Deus. Você só pode confiar em si quando confia em quem caminha com você. Você já tentou se convencer de que é forte? Já repetiu frases como "eu consigo", "vai dar certo", "eu sou capaz", mas por dentro, ainda se sentia inseguro, ansioso, perdido? Essa autoconfiança que o mundo prega, baseada em conquistas, aparência, desempenho, até pode motivar por um tempo, mas não sustenta uma alma cansada. E se eu te dissesse que a autoconfiança verdadeira não nasce do que você sente por si mesmo, mas da certeza de que Deus está com você? Desenvolvimento. Nos tópicos anteriores, falamos sobre curar o que você acredita sobre si. Mas há um passo ainda mais profundo nessa jornada. Entender que a sua força não está em olhar para dentro com orgulho, mas em olhar para o alto com dependência. A verdadeira confiança nasce quando você sabe quem está com você. Moisés sabia disso. Quando Deus o chamou para liderar o povo no deserto, ele não se agarrou à própria capacidade. Ele fez um pedido ousado e vulnerável. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Êxodo capítulo 33 versículo 15. Moisés não confiava em si, ele confiava na presença que o acompanhava. E é assim que Deus quer que você caminhe, com os pés firmes não em si mesmo, mas na presença dele. A presença de Deus traz descanso. Êxodo capítulo 33 versículo 14. Ela acalma o coração, silencia a confusão mental, restaura a força interior. Na presença, você não precisa impressionar, provar nada, nem se defender. Você apenas existe como filho amado, e isso basta. O mundo grita: confie em si mesmo. Mas a palavra sussurra: confie em mim, e você vai descobrir quem você é de verdade. Essa confiança espiritual é diferente da autoconfiança inflada. Ela não é barulhenta, nem arrogante. Ela é calma, sólida, constante. Não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Ela se sustenta mesmo quando tudo desaba, porque se âncora no Deus que não muda. Quando você carrega a presença, você pode enfrentar desertos sem se desesperar. Pode dar passos sem enxergar tudo. Pode lidar com críticas sem perder a paz. Porque sua segurança não está no seu talento, na sua reputação ou no seu passado. Está em quem te sustenta. E o melhor, essa presença não é esporádica. Ela não vem só nos cultos ou quando você se sente bem. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. Mateus capítulo 28 versículo 20. Ou seja, até quando você não sente, Ele está. Até quando tudo parece confuso, Ele permanece. Até quando você fraqueja, Ele segura sua mão. Então, se você quer se levantar com confiança, comece cultivando a presença. Ore, mesmo em silêncio. Fale com Deus como quem conversa com um pai. Não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Porque quanto mais perto dele você estiver, mais longe do medo você ficará. E agora, com essa presença como base, vamos para o último passo dessa jornada. Entender que a oração não é só para mudar as circunstâncias, mas para curar a forma como você vê o propósito da dor. Quando a dor bate forte, a primeira reação natural é querer fugir, apagar, eliminar. Você já orou pedindo para Deus tirar a dor, o sofrimento, a angústia? E quando a resposta não veio, ou veio diferente do esperado, o desânimo cresceu. E se eu te dissesse que a oração verdadeira não é só para pedir alívio, mas para mudar o seu olhar sobre a dor, para que ela se torne um caminho de transformação e propósito? Nas etapas anteriores, vimos como Deus está curando sua identidade, restaurando seu coração e colocando uma nova base em sua autoconfiança, a presença dele. Agora,
Chegamos a uma das maiores lições para quem busca viver na fé. Entender que a dor não é um inimigo a ser eliminado, mas uma ferramenta nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos garante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui não só os momentos de alegria, mas também as provas, os silêncios, as lutas internas. Muitas vezes, a dor é o terreno fértil para o crescimento espiritual, emocional e mental. É ela que faz o vaso se quebrar para ser refeito, que faz o coração se abrir para a graça, que faz a fé crescer mesmo no deserto. Orar para entender a dor é um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. É dizer: Senhor, não entendo o porquê disso, mas confio que Tu tens um propósito. Essa postura muda o foco da oração da busca pelo alívio imediato para a busca da sabedoria e do crescimento. E quando você começa a orar assim, a dor perde o poder de paralisar. Ela continua presente, mas deixa de ser um obstáculo e passa a ser um processo. Você percebe que Deus está usando cada dificuldade para te moldar, te preparar, te fortalecer para o que ainda vai vir. A oração nesse sentido é terapia para a alma. Ela te ajuda a enfrentar seus sentimentos, a abrir as feridas para o remédio divino entrar. Ela te ensina a ser paciente, a confiar, a se entregar. E acima de tudo, ela conecta seu coração ao coração de Deus, que é a fonte de toda cura e esperança. Lembre-se, sua dor não é em vão. Deus está escrevendo uma história de redenção dentro dela. E cada lágrima, cada oração sincera, é um passo rumo à sua transformação completa. Se você tem se sentido preso na dúvida, no medo ou na insegurança, saiba que essa jornada de autoconfiança divina é possível, porque ela começa no amor que Deus tem por você, antes de qualquer coisa. Aqui no canal, queremos caminhar junto com você nessa caminhada de cura e descoberta da sua verdadeira identidade em Cristo. Então, se esse vídeo tocou seu coração, considere se inscrever para receber mais conteúdos que falam direto com a sua alma. E, se sentir que essa mensagem pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe ou deixe um comentário contando qual tópico mais falou com você hoje. Sua participação é um gesto de amor que fortalece toda essa comunidade de fé e esperança. Lembre-se sempre: mesmo quando nada parece levantar você, Deus está curando o seu eu por dentro. Confie. Permaneça. Você é amado, restaurado e sustentado pela graça dele.